Quero saudar a todos que possam ouvir e ver esse vídeo que eu estou gravando. Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Deus. Eu quero deixar o que está escrito na Epístola aos Éfesos, capítulo 1. O primeiro capítulo todo. Está escrito assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas religiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa
referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém. Eu estou lendo aqui e tem uma revelação preciosa aqui no versículo 13, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Essa palavra, o apóstolo Paulo estava lendo, essa mensagem, para aquela geração, para aquele povo, para quem ele estava pregando. Mas ele estava pregando o evangelho eterno, o evangelho de Cristo, as palavras de Cristo, palavra que ele recebeu no Espírito dele. Foi o próprio Cristo que estava falando pela boca dele, o Espírito de Cristo falando pela boca dele, falando para aquela geração dele, quando ele diz aqui, em quem também vós, aquele povo para quem ele estava falando, depois que ouviste a palavra da verdade. A palavra da verdade é o evangelho da incircuncisão, é o evangelho eterno, é a palavra de Cristo, a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Aqui eu não tenho dúvida, aqui está o batismo, o único batismo. A palavra fala lá aos Romanos, capítulo 6, que todos que foram batizados em Cristo foram batizados na morte dele. Nós vamos ver no capítulo 4 de aos Éfesos, que diz a palavra da verdade. Um só batismo, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos, para com todos. Um só batismo, não existe outro batismo. O batismo de Cristo. Por quê? Porque ele foi batizado nas águas, cumprindo toda a lei, toda a justiça. Porque ele foi circuncidado, cumprindo toda a justiça. Porque ele veio para isso. A palavra diz que ele veio, nascido de mulher, debaixo da lei, debaixo do Velho Testamento, debaixo da circuncisão, para cumprir a circuncisão. E a palavra diz aos Romanos, se eu não me engano, aos Romanos 10:4, que o fim da lei, né? O fim da circuncisão, o fim do Velho Testamento é Jesus Cristo, para a justiça de todos os que nele creem. Então, ele cumpriu todo o Velho Testamento, ele cumpriu a circuncisão. Foi justamente o que ele trouxe como boas novas, o cumprimento. E ele estava dizendo, agora não é mais por obras meritórias, agora é de graça. Salvação é de graça. Basta crer em mim, crer nas minhas palavras, crer na minha doutrina. Foi o que ele disse. E ele disse isso lá em João, quando ele andou aqui na terra, no tempo da sua carne, ele disse, João 7, a minha doutrina é daquele que me mandou. Quem quiser fazer a vontade dele pela mesma doutrina, conhecerá se eu falo de mim mesmo ou dele. Ele foi crucificado porque ele trouxe uma doutrina que contrariava os legalistas, contrariava o templo, contrariava a sinagoga, o sumo sacerdote, contrariava os líderes religiosos. Ele foi crucificado por isso. E a doutrina dele é que fica. Essa doutrina é que está dada aqui como verdade, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade. A palavra da verdade é a doutrina de Cristo, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, também crido, foi selado com o Santo Espírito da promessa. O Santo Espírito da promessa
É o Espírito de Cristo, é o batismo de Cristo, é o único batismo, não existe outro. O batismo das águas, ele se batizou cumprindo toda a lei. O batismo das águas, ele cumpriu toda a lei. Assim como a circuncisão, ele estava cumprindo toda a lei. Por sinal, a circuncisão é a marca da lei, que quem fosse circuncidado, quisesse fazer parte daquele povo, o povo de Israel antigamente, hoje não é mais povo de Israel, hoje é o povo cristão. Israel é Cristo. Foi convertido em Cristo, convertido ao Evangelho, ao Novo Testamento. É Cristo. Não existe mais aquele Israel. Não existe mais povo judeu. Não existe mais tribos. É o corpo de Cristo que está sendo mostrado aqui, como mostra a palavra na ordem aqui. Muito interessante entender essa plenitude, esse conhecimento. É Cristo, sobretudo, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Esse que disse isso, ele já recebeu, ele foi resgatado, Cristo já recebeu ele na glória, mas que essa palavra serve para nós, os que acreditamos somente na doutrina de Cristo. É interessante que tantos pregam, eu ouvi tanto dentro das congregações, a maioria pregam João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê. Crer em Jesus Cristo não é crer que ele existe, não é só crer que ele é acreditar no que ele diz. Na verdade, é no que ele diz, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foi selado com o Espírito da promessa. Então, quem é selado pelo Espírito de Cristo, vai receber, no seu entendimento, como a palavra mostra na ordem, vai ser iluminado os olhos do vosso coração, fala da mente, para saber de qual é a esperança do chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança aos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita, nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. E amém, que quem ouça, preste atenção e que receba esse poder. É tão maravilhoso que dá vontade de ler. Está com 14 minutos, eu vou ler de novo do 15 até o 23, são 8 versículos. Eu vou ler antes o 13. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Esse que estava dizendo foi o apóstolo Paulo, ministrando as palavras de Cristo, o evangelho, a verdade de Cristo. Por isso também eu,
Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus, fazendo menção de vós nas minhas orações. Isso quando ele estava vivo, ele fazia para aquele povo ali, mas que o exemplo serve para nós. A palavra serve para nós, a palavra pregada por ele é evangelho eterno. Evangelho eterno não é ontem nem amanhã. Eterno fala espírito, espírito é hoje, sempre, permanece para sempre. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o sentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Serve para nós. Ele estava falando para aquela geração, mas a palavra que ele estava falando é palavra espírito, palavra de Cristo, palavra da eternidade, palavra que quando diz assim, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, no século vindouro. E pôs todas as coisas debaixo de seus pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Há uma condição para fazer parte desse corpo, dessa igreja, para que a quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade falada por Cristo. Ele disse isso a um político que perseguiu ele. Ele disse, respondendo a uma pergunta, o político perguntou, logo tu és rei? Ele disse, para isso eu vim, para dar testemunho da verdade, e os que são da verdade me ouvem. Esse político foi, se eu não me engano, Herodes, está lá no livro histórico de João, que narra a história do Nazareno, do Galileu, do Filho do Homem, do Cordeiro de Deus, pois ele estava vivo ainda, o Evangelho não estava estabelecido, ele trouxe, mas não aceitaram. E foi morto por isso, porque ele trouxe essa verdade. E é esse que, a quem Jesus falou, que veio dar testemunho da verdade, debochou. Verdade, o que é isso? Debochou. E essa verdade é da eternidade, essa verdade é excelente, essa verdade, né, os homens do mundo, os senhores do mundo, dizem que tem 8 bilhões de homens sobre a face da terra. Se levantarem todos eles contra essa verdade, desaparecerão, porque a verdade é rocha. Quem bater nessa rocha vira pó. E eu me alegro com o entendimento da palavra que o Senhor Jesus Cristo ressuscitado, o mesmo ontem e hoje eternamente, ele está levantando essa verdade professada por muitos mensageiros dele, Eu estou aqui na qualidade de mensageiro dele. Aqui eu dou uma mensagem, a mensagem dele eu estou trazendo com muita alegria no meu coração, porque acredito nessa verdade, acredito no Evangelho eterno, acredito na palavra da graça que é a essência do poder da cruz. Eu acredito. E para fazer parte do corpo de Cristo, há essa condição, para ser batizado no Espírito
Ninguém é batizado no Espírito de Cristo, batizado nas águas, porque se for batizado nas águas, é batizado em Moisés. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a letra que mata, escrita em tábuas de pedra, e ninguém pode servir ao Espírito de Cristo, o Espírito Senhor. Ou serve a um ou serve ao outro. Para servir a Cristo, ser batizado no Espírito de Cristo, receber o Espírito de Cristo, ele conhece. Ele sabe, ele conhece os que são seus. E é maravilhoso esse entendimento. O qual é seu corpo, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. E, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Ele foi dado à igreja, a qual é o seu corpo. Corpo que foi dado na cruz. A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Lá aos Hebreus, eu não me lembro, mas aos Hebreus, se eu não me engano, capítulo 5, 16, mas eu me lembro direitinho o versículo, depois eu vou ler. O versículo diz assim: e sendo ele consumado, se tornou a causa de eterna salvação para todos que lhe obedecem. E amém, que possamos crescer na graça e no conhecimento, receber, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Amém, amém, que possamos crescer assim na graça e no conhecimento, amém.